Será que o cavaleiro branco de Apocalipse 19:11 pode ser o anticristo? Apocalipse 19:11 descreve uma figura poderosa em um cavalo branco. Tradicionalmente, muitos acreditam que esse cavaleiro seja Jesus Cristo. No entanto, alguns argumentam que este pode não ser o caso. E se o cavaleiro branco for na verdade o anticristo? Essa interpretação parece chocante à primeira vista. Mas quando mergulhamos mais fundo, começa a fazer sentido. Existem pistas sutis na Bíblia que sugerem essa possibilidade. Ao examinar essas pistas, podemos entender melhor a verdadeira identidade do cavaleiro branco. Neste ensaio, exploraremos essa ideia controversa. Analisaremos as visões tradicionais, interpretações alternativas e evidências de apoio. Também relacionaremos eventos modernos, como as Olimpíadas de Paris de 2024, a esta profecia. Esta jornada visa proporcionar clareza e incentivar a prontidão espiritual. A maioria dos cristãos vê o cavaleiro branco em Apocalipse 19:11 como Jesus Cristo. Essa crença é baseada na descrição dada no texto. O cavaleiro usa uma coroa, segura uma espada afiada e lidera exércitos celestiais. Esses atributos se alinham intimamente com a imagem de Cristo como um rei vitorioso. Apocalipse 19:11-16 pinta um quadro de julgamento e triunfo. Muitos interpretam isso como o retorno de Jesus para derrotar o mal. O cavalo branco do cavaleiro simboliza pureza e retidão, reforçando ainda mais a ideia de que este é Cristo. Esse ponto de vista tem sido amplamente aceito ao longo da história cristã. Pais da igreja e teólogos ensinam há muito tempo que o cavaleiro representa Jesus. Esta interpretação fornece conforto e esperança aos crentes, lembrando-os da vitória final de Cristo. No entanto, existem nuances no texto que convidam a um exame mais aprofundado. Alguns estudiosos sugerem que podemos estar perdendo um significado mais profundo e complexo. É aqui que entram em jogo as interpretações alternativas. Uma interpretação alternativa propõe que o cavaleiro branco em Apocalipse 19:11 poderia ser o anticristo. Esta visão desafia as crenças tradicionais, mas vale a pena considerar. O anticristo é frequentemente descrito como um enganador que imita Cristo. Um argumento para essa interpretação é a semelhança com o cavaleiro em Apocalipse 6:2. O cavaleiro em Apocalipse 6 também monta um cavalo branco e carrega um arco. Alguns estudiosos argumentam que essa figura representa a falsa paz, uma marca registrada do anticristo. Além disso, o momento do aparecimento do cavaleiro branco em Apocalipse 19 é crucial. Isso ocorre pouco antes da batalha final entre o bem e o mal. Isso pode significar o último e maior engano do anticristo, apresentando-se como um salvador. Essa perspectiva nos encoraja a ser cautelosos e perspicazes. Isso nos lembra que nem tudo que parece justo vem de Deus. Devemos examinar cuidadosamente as Escrituras e orar por sabedoria para entender essas profecias complexas. Para apoiar a ideia do cavaleiro branco como o anticristo, podemos olhar para outros textos bíblicos. 2 Tessalonicenses 2:3-4 é particularmente relevante. Ele descreve o homem do pecado que se exalta acima de tudo que é chamado Deus. Esta passagem avisa sobre um grande engano. O anticristo realizará sinais e maravilhas para enganar a muitos. Ele se assentará no templo de Deus, alegando ser Deus. Isso se alinha com a ideia do anticristo se apresentando como uma figura divina. Apocalipse 13 também descreve a besta, outra representação do anticristo. A besta realiza milagres e engana os habitantes da terra. Essas descrições nos ajudam a entender a natureza enganosa do anticristo. Ao comparar esses textos, vemos um padrão. A estratégia do anticristo envolve imitar Cristo para enganar os crentes.
Isso reforça o argumento de que o Cavaleiro Branco em Apocalipse 19:11 poderia ser um engano final e grandioso. As Olimpíadas de Paris 2024 e a profecia. Para relacionar esta discussão aos tempos atuais, considere as Olimpíadas de Paris 2024. Eventos globais geralmente geram discussões sobre profecia e o fim dos tempos. As Olimpíadas, com sua enorme audiência global e simbolismo de unidade, podem ser vistas através de uma lente profética. Espera-se que o Anticristo surja em tempos de significado global. Eventos como as Olimpíadas unem nações e promovem ideais de paz e cooperação. Esses são os mesmos valores que o Anticristo pode explorar para ganhar influência global. Além disso, os avanços tecnológicos exibidos em tais eventos podem contribuir para essa narrativa. O Anticristo poderia usar a tecnologia para realizar sinais e maravilhas, enganando a muitos. Esta conexão não sugere que as Olimpíadas sejam inerentemente más. Em vez disso, ilustra como os eventos atuais podem se encaixar em cenários proféticos. Isso nos lembra de permanecer vigilantes e perspicazes, cientes de como os eventos globais podem se alinhar com as profecias bíblicas. A Bíblia é rica em simbolismo que pode nos ajudar a identificar o Anticristo. Cores, números e imagens desempenham papéis significativos na profecia. Por exemplo, a cor branca geralmente simboliza a pureza, mas no caso do Anticristo, pode simbolizar a falsa justiça. O cavalo branco pode representar uma paz falsa trazida pelo Anticristo. Apocalipse 6:2 descreve um cavaleiro em um cavalo branco recebendo uma coroa e um arco, simbolizando a conquista. Isso reflete o método do Anticristo de ganhar poder por meio do engano e da força. Os números também têm significado simbólico. O número 7 geralmente significa completude e perfeição, enquanto 6 representa a imperfeição ou o mal. As ações do Anticristo frequentemente imitam atos divinos, mas ficam aquém, simbolizadas pelo número 666. Reconhecer esses símbolos nos ajuda a nos preparar espiritualmente. Estar ciente dos sinais pode nos impedir de cair em engano. Isso nos encoraja a permanecer enraizados na verdade bíblica e vigilantes contra falsos ensinamentos. À luz dessas interpretações e símbolos, o discernimento espiritual torna-se crucial. Os cristãos são chamados a estar vigilantes e atentos, especialmente no fim dos tempos. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre falsos profetas e sinais enganosos. Mateus 24:24 afirma: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso ressalta a importância do discernimento. Devemos testar todo espírito e ensinamento contra a palavra de Deus. A oração e o estudo das Escrituras são essenciais. Essas práticas nos ajudam a desenvolver o discernimento espiritual. A comunhão com outros crentes também fortalece nossa capacidade de discernir. Ao discutir e estudar juntos, podemos nos apoiar na compreensão e aplicação das verdades bíblicas. Essa vigilância coletiva ajuda a proteger a comunidade de fé do engano, entendendo as profecias no mundo de hoje. Entender as profecias bíblicas requer uma compreensão do contexto histórico. As profecias foram dadas em tempos e culturas específicos, que moldam seus significados. Conhecer o contexto histórico nos ajuda a aplicar essas profecias ao nosso mundo de hoje. Por exemplo, as imagens em Apocalipse são inspiradas em símbolos romanos e judeus. O cavalo branco era um símbolo do triunfo militar romano. Entender esse contexto nos ajuda a ver como o Anticristo pode usar imagens semelhantes para enganar. Da mesma forma, a igreja primitiva enfrentou perseguição e falsos ensinamentos. Os avisos sobre o Anticristo eram preocupações imediatas para eles. Reconhecer essa urgência nos ajuda a ver a relevância desses avisos para o nosso tempo. Ao estudar história, podemos interpretar melhor as profecias. Esse conhecimento nos equipa para reconhecer paralelos em nosso mundo atual.
aprimorando nossa preparação espiritual, preparando-se espiritualmente para o fim dos tempos. A possibilidade de o Cavaleiro Branco em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, ser o anticristo tem implicações significativas para a nossa fé. Isso nos desafia a nos preparar espiritualmente para o fim dos tempos. Essa preparação envolve fortalecer nosso relacionamento com Cristo e aprofundar nossa compreensão das Escrituras. A fé em Cristo é nossa maior defesa contra o engano. Ao nos concentrarmos nele, podemos navegar pelas complexidades da profecia sem medo. Confiar em sua orientação garante que permaneçamos no caminho da verdade. O estudo da Bíblia e a oração são essenciais para essa preparação. Essas práticas nos ajudam a internalizar a palavra de Deus e desenvolver resiliência espiritual. A comunhão com outros crentes também desempenha um papel vital. Incentivar e apoiar uns aos outros na fé fortalece o corpo de Cristo. Juntos, podemos enfrentar os desafios do fim dos tempos com confiança e esperança. Seção 10. Comparando vários cavaleiros bíblicos. Apocalipse 6, versos Apocalipse 19. Comparar os cavaleiros em Apocalipse, capítulo 6, e Apocalipse, capítulo 19, oferece insights mais profundos. Ambos os capítulos descrevem cavaleiros em cavalos brancos, mas seus contextos e características diferem. Esta comparação pode esclarecer se o cavaleiro em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, pode ser o anticristo. O cavaleiro em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, recebe uma coroa e um arco, simbolizando a conquista. Esta figura é frequentemente interpretada como um falso Messias, trazendo uma paz enganosa. Os paralelos com o anticristo são claros, sugerindo um salvador falso. Em contraste, o cavaleiro em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, é descrito com maiores detalhes. Ele é chamado de fiel e verdadeiro e julga com justiça. No entanto, alguns argumentam que esses atributos poderiam ser enganosamente aplicados ao anticristo, que busca imitar Cristo. Ao examinar essas diferenças, podemos entender melhor as complexidades das profecias. Esta comparação nos encoraja a analisar cuidadosamente as Escrituras e buscar orientação divina em nossas interpretações, confiando em Cristo em meio à incerteza. Em meio às incertezas da interpretação de profecias, nossa fé em Cristo permanece nossa âncora. Quer o cavaleiro branco em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, seja Cristo ou o anticristo, nosso foco deve estar em Jesus. Ele é nossa fonte suprema de verdade e orientação. Confiar em Cristo nos ajuda a enfrentar os desafios do fim dos tempos sem medo. Suas promessas nos asseguram a vitória sobre o mal. Ao nos apegarmos à nossa fé, podemos navegar pelas complexidades das interpretações proféticas. A oração e a adoração são ferramentas poderosas para manter nossa fé. Essas práticas nos aproximam de Deus e fortalecem nossa resiliência espiritual. O apoio da comunidade também é essencial. Ao nos encorajarmos mutuamente na fé, construímos um corpo de crentes forte e unido. Juntos, podemos enfrentar as incertezas do fim dos tempos com confiança e esperança. Permanecendo espiritualmente preparados e fiéis. Concluindo, a interpretação do cavaleiro branco em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, como o anticristo oferece uma perspectiva convincente. Desafia as visões tradicionais e incentiva um estudo bíblico mais aprofundado. Ao examinar os textos de apoio e considerar os eventos modernos, ganhamos uma compreensão mais rica da profecia. Esta discussão destaca a importância do discernimento espiritual e da vigilância. Os cristãos devem permanecer vigilantes e enraizados nas Escrituras para evitar o engano. A oração regular, o estudo da Bíblia e a comunhão com outros crentes são práticas cruciais. Por fim, nossa fé em Cristo é nossa maior defesa. Confiando nele e permanecendo espiritualmente preparados,
podemos enfrentar as incertezas do fim dos tempos com confiança. Esta jornada de compreensão aprofunda nossa fé e fortalece nosso relacionamento com Deus. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima, e que Deus abençoe sua jornada de fé.